Vamos lá, perito. Tudo bem? Esse vídeo é para você. Se existe alguma dúvida ainda, se você pode identificar o tempo da grafia por meio de uma perícia grafotécnica. Então segue comigo aí que nós vamos falar sobre isso agora. Vamos lá? Antes de mais nada, pessoal, cabe aqui eu lembrar que, por favor, nos segue aqui, é de grande valia para o nosso projeto, tá bom? E não custa nada para vocês. Então vamos lá. Pessoal, muita gente chega para mim também, dos nossos parceiros, né? A gente costuma fazer passar parceiros, porque nesse ramo, como todo ramo, a gente sempre faz amizades com o pessoal que trabalha na área para trocar experiências e tudo mais, né? E veja só, muita gente tem dúvida se é possível determinar o tempo da grafia por meio da perícia grafotécnica. Veja só, pessoal, isso não é tão simples, tá? É de tamanha complexidade e não são todos os casos que é possível, mas pode sim, pode acontecer sim de você identificar se aquela grafia foi produzida naquele ano ou foi produzida em anos anteriores. Veja só, antes de entrarmos nesse ponto, vale salientar que existem três principais mudanças de escrita. É a mudança natural no grafismo do indivíduo, tá certo? Que geralmente decorre do tempo, é a mudança natural, involuntária, tá? É a mudança anormal, involuntária, ou então costuma dizer é uma alteração que não seja permanente, né? É temporária, involuntária. Isso é decorrente de quê? Quebrou o braço, torceu, ou teve algum problema, algum acidente que mexeu com o funcionamento cerebral de forma não permanente. E tem a mudança voluntária, né, e dolosa, que é aquela do qual o indivíduo busca comprometer sua própria alteração, sua própria assinatura de forma dolosa. São as três principais mudanças, né? Duas de forma involuntária, sendo uma natural, que geralmente decorre da idade ou de doenças permanentes, uma involuntária, não é? Temporária, tá? Temporária, anormal também que chama, porque não acontece com todo mundo, pode ser decorrente de um acidente, decorrente de um braço quebrado, enfim, de um dedo quebrado, de um dedo torcido, enfim. E a voluntária, não é? Dolosa, que é quando você quer ali modificar as suas escritas. Mas nós estamos falando aqui, vamos dispensar duas delas. Vamos falar sobre a involuntária natural, que é decorrente da idade. Então veja bem, como que nós podemos saber, primeiro, como é que nós podemos saber se aquela assinatura foi assinada em 2020 ou em 1960, por exemplo? Mas como assim? Me explica melhor, me dá um exemplo, Bruno. Eu vou dar um exemplo para você agora. Chega muitas pessoas aqui que diz, poxa, Bruno, eu foi juntado num processo um documento de 1900, sei lá, vou dar um exemplo, e setenta, datado, um contrato datado de 1970, que eu tenho certeza que ele foi assinado, em 2020, 50 anos depois, pela mesma pessoa, que ele foi assinado. Eu tenho certeza que ele não foi assinado naquele ano. Fizeram um contrato retroativo para me prejudicar, com a data retroativa para me prejudicar. Tem como identificar? Veja, galera. Tem como identificar, porque 50 anos é muita diferença. É muita diferença. Eu digo isso dando aqui um exemplo que geralmente dá sim nesse tipo de situação para identificar. Dá para identificar uma escrita do indivíduo, uma escrita mais segura, uma escrita mais firme, de punho mais dinâmico. Quando há 50 anos depois, o indivíduo já com mais de 70 anos, exemplo, vai ter uma escrita com um punho mais frouxo, com menos grau de habilidade, mais tremida. Isso é normal e a gente consegue identificar dessa forma. São todos os casos que vão conseguir? Não. É necessário fazer uma análise prévia, claro. Uma análise prévia, claro, porque a gente não vai fazer aqui trabalho sem dar a devida certeza de que pode ser feita essa análise. Então a gente vai fazer a análise prévia, mas em alguns casos realmente dá, e como a gente já fez aqui. Já identificamos dessa forma. Ah, mas veja só,
esse exemplo que você deu, 1970, existia nem computador, também tem isso, pode ser feito com essa análise também, tá? Com o tipo de letra, o tipo de instrumento que for utilizado, não só com a assinatura, mas também por meio de uma perícia documentoscópica. Por meio da perícia documentoscópica, tá certo? Pode ser feito sim, tá? Então, pessoal, pode ser feito? Pode. São todos os casos? Não. É complexo e exige realmente bastante experiência de vocês. Por quê? Porque você não vai estar analisando se aquela assinatura é falsa ou verdadeira. Possivelmente ela vai ser verdadeira. Aí você está vendo, vai analisar aspectos dela, mas de evolução e de desenvolvimento do que propriamente de indício de falsificação, obviamente. Tá certo? Então, assim, pode fazer? Pode. Beleza? Se eu deixei alguma dúvida para vocês, por favor, não deixe de comentar, não deixe de perguntar, tá bom? Se tiver outra dúvida sobre qualquer outro assunto, pode perguntar também, não se acanhe, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.